Olá pessoal, aqui quem fala é José Fernando para mais um vídeo do canal Sorte Lenormand. Dessa vez eu vou conversar com o cartomante Rodrigo Lima. Ele vai nos ensinar a tiragem chamada Método Cigano, que consiste em abrir as 36 cartas do Petit Lenormand para responder apenas uma pergunta, e não é a mesa real. Oi Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, Fernando. Antes de a gente começar a falar da tiragem, fala um pouco de como a cartomancia chegou até você. Bem, eu comecei a ter contato com o baralho cigano, assim, com os meus 19 anos, assim, de uma forma de estudo mais aprofundado. Mas eu já vi a minha mãe jogando em casa para alguns consulentes, né? Porque ela começou a aprender a jogar cartas com uma mãe de santo dela, né? Que hoje em dia ela não tem mais contato. Mas ela aprendeu a jogar com ela, né? Porque essa mãe de santo jogava tanto búzios como cartas. Eu via ela jogando, aí eu, como criança, né, na época eu tinha uns 10, 11 anos por aí, eu pegava escondido, aí eu tentava tirar para mim, ou às vezes para algum conhecido, mas aí, com o passar do tempo, eu deixei de lado. Quando eu comecei a trabalhar com os 19 anos, eu decidi comprar um baralho para mim e comecei a ingressar nos estudos. Aí estou até hoje, assim, pelo lado profissional. Gente, para quem não sabe, o Rodrigo é criador de um grupo de cartomancia no Facebook chamado Sétima Chave. O Sétima Chave, junto com o canal Sorte Lenormand, sorteou 2 tiragens para 2 pessoas nesse grupo. Então o Rodrigo vai interpretar essas tiragens e ao mesmo tempo ensinar o método para a gente. Como você conheceu esse método cigano? Eu já tinha visto em algumas consultas alguns cartomantes usando esse método, né? Só que é um pouco diferenciado deste que eu vou apresentar, porque eu abro todas as cartas uma por uma, né? Por ordem do monte. Só que algumas pessoas que eu via usando esse método geralmente pegavam o baralho, né? Embaralhava normalmente. Por exemplo, contava 7 cartas, por exemplo. Deixa eu mostrar aqui o baralho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E a sétima carta revelava e colocava lá para formar a fileira de 7 cartas. Aí tirava mais uma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E revelava. E assim ia abrindo. Aí juntava todo o baralho de novo, ia abrindo carta por carta. Só que eu achei o método assim muito complicado, entendeu? Aí eu fiz essa adaptação para mim. A mesa do método cigano então consiste em 5 fileiras de 7 Isso, cartas. Daí sobra uma isso. cartinha no fim, não sobra? Isso. A última carta eu vejo como a conclusão de todo o jogo, né? Como um fator que a pessoa, que o consulente deve ter cuidado, um grande obstáculo que ela deve enfrentar em relação àquela situação que ela está perguntando, ou o que está reservando de bom. Né? Eu vejo ali como assim a grande chave que a pessoa tem em mãos. Então vamos começar a interpretação? Vamos. Bem, esse jogo é da Maureen, né? Ela está com problema de saúde e ela queria saber se tem alguma coisa além do fator físico dela, né? Pelo que eu vi, como saiu a carta da estrela e do sol, as 2 primeiras cartas, tendo a cruz no meio como um fator principal dessa fileira, da primeira fileira, eu vejo que essa questão da saúde dela tem uma ligação muito forte com o espiritual dela. Ela precisa ter um contato maior com a espiritualidade dela por conta dos pássaros. Ela está em parceria com a vida espiritual dela, com os mentores espirituais dela, ter troca de informações com os guias que ela acredita, com os mentores que acompanham, né? A cruz está no meio do jogo, mostrando os problemas kármicos, os problemas que ela tem enfrentado nessa questão da saúde dela. Veja aqui também, né, o homem, a raposa e o trevo como um alerta para alguma figura masculina que possa estar afetando
a vida dela espiritual. E ela precisa ficar atenta com este homem. Na fileira de baixo, vemos a carta do jardim e do navio, da torre e da casa e da lua. Ela está precisando procurar um auxílio espiritual. Digo isso por conta da torre e da casa, que está digamos assim, recebendo uma forte influência da carta da cruz, né? Vemos aqui a carta da cruz sobre a carta da casa, e eu vejo como um templo religioso na qual ela precisa buscar o equilíbrio dela, né? Então, o jardim, o navio, representa ainda o encontro de grupos espiritualistas, né? Vemos as estrelas sobre o jardim, que representa, nesse caso, a sociedade espiritualista dela. E a torre representa também grandes instituições, no qual ela precisa entrar em contato, como vemos aqui a carta dos pássaros. A lua nos fala do interior, do subconsciente dela, da intuição, né? Estar mais em contato com o lado místico dela, como vemos aqui a carta e da cegonha. Ela indo em busca de respostas através do oculto. Vemos aqui também, novamente, o homem em cima da lua, mostrando que tem a sombra de um homem na vida dela e que ela precisa ficar atenta por conta da raposa e do urso que está influenciando a carta da carta. Então, ela precisa ficar atenta por conta de pessoas que ela está tendo comunicação e que isso está aí atrapalhando o caminhar dela, né? A carta, neste caso, que representa as pessoas que ela conversa, pessoas que ela troca aí informações, ela já precisa aí ficar aí com o pé atrás, né? É a mesma coisa como se ela estivesse dando meio que o ouro ao bandido, né? Nas suas palavras. Aqui na terceira fileira, vemos aqui as alianças e a foice e a serpente. Me pareceu aqui que, ainda mais que tem a carta do jardim em cima, que ela pode ter rompido com alguém ou com certas pessoas que podem ter feito algum mal a ela, ou ela descobriu alguma traição, ou sentiu alguma ameaça, alguma falsidade. Porque vemos aqui, em cima da carta da foice, o navio, um afastamento de possíveis grupos espirituais. Por conta disso, né? Serpente. Por conta da serpente, também vemos aqui embaixo logo a carta do chicote e da vassoura e do chicote. Que isso aqui são possíveis feitiços sendo enviado para ela, por conta da carta do mensageiro. Um trabalho sendo feito para ela, para atrapalhar os caminhos dela, e isso pode estar afetando a saúde dela por conta da carta da árvore, que é o fator principal desta fileira, que está ao lado da carta da serpente. Ela pode, sim, ter feito algum rompimento com alguém ou com certas pessoas que ela confiava, e ela percebeu que essas pessoas aí não eram vamos dizer assim, o caminho certo para ela, ou não eram as pessoas certas, né, do convívio dela, e ela rompeu. E isso, né, gerou um certo conflito na vida dela. Essas pessoas estão meio que amarrando os caminhos dela, e isso está se refletindo no setor de saúde dela, né? Caso ela não tenha se afastado de ninguém, ou esteja algum grupo religioso ou algo do tipo, ela tem que começar a ficar atenta, porque está na hora de fazer algum tipo de corte dessas pessoas, mas porque alguém pode estar afetando, sim, a espiritualidade dela, bloqueando os caminhos dela. Eu vou explicar mais à frente o porquê. Né? Vemos aqui a carta dos lírios, que eu também encaro com uma espiritualidade dela, porque está em cima da carta da mulher e também vem abaixo da carta da lua, né? Essas três combinações aqui estão falando muito do setor espiritual dela, que também está recebendo a influência de um homem negativo, que já por conta da carta da raposa. Sim. Vemos o urso, que também está que está vindo influenciado com a carta do caixão, como se essa pessoa estivesse tirando a sua paz. No caso, a sua paz está atrelada à saúde dela.
provavelmente ela já seja uma pessoa muito assim, com uma certa já é um pouco debilitada de saúde. E isso por conta do problema espiritual dela, já está amplificando, já está ampliando esse lado aí de problema de saúde. Na quarta fileira, vemos aqui a chave, que é o sucesso dela, né? As situações que ela tenta buscar resolver, né? Os problemas que ela está querendo superar. Mas vemos aqui as nuvens, a vassoura e o chicote e a montanha bloqueando a descoberta dela, né? Do que está acontecendo na vida dela de ruim, a solução dela, passando por grandes obstáculos. E vemos aqui, neste caso, a mulher muito afastada da chave, entendeu? Então, o sucesso dela, ela tenta alcançar o objetivo dela, mas não consegue, entendeu? Por conta dessa interferência dessa serpente. E vemos aqui a carta do coração e da criança, como se ela necessitasse de alimentar a fé dela, por exemplo, renovar os sentimentos dela, acreditar mais em si, acreditar também até mesmo na intuição dela, né, para trazer a renovação por conta da carta da cegonha, do caixão, da criança. Então, essas 3 cartas indicam que ela ainda tem chances de renovar a vida dela. Vemos aqui o rato, né, mostrando a energia negativa oculta, né? E aqui no final temos o livro, mostrando novamente essa energia oculta na mesma fileira, né? Que está o rato. A âncora e o mensageiro mostra que ela precisa ter um pouco mais de segurança nela mesma, acreditar mais nela mesma, seguir em frente para poder superar esses obstáculos. O cão e os peixes mostram que ela vai contar com uma pessoa amiga, provavelmente até uma força espiritual, né? Já que lá no alto vemos aqui a carta da cruz, ou alguma pessoa muito bem espiritualizada e dando a orientação necessária para ela se livrar dessa negatividade, tá? Mas essa encruzilhada que representa as dúvidas dela em referente ao que ela está querendo descobrir, eu também, neste meu baralho, tá? Que eu encaro também como algum trabalho sendo feito, né? Eu encaro muito, porque eu faço um sincretismo com Exu, com entidades de rua, então eu vejo também uma grande possibilidade que algum trabalho feito com Exus, né? Ainda mais que temos o mensageiro aqui vindo com uma energia negativa do rato, né? Um espelhamento. Então, é como se fosse uma energia sendo trabalhada para atrapalhar a vida dela no setor, e todos os setores, mas o que afeta mais é o lado da saúde. Mas o ramalhete, que é a última carta, que representa a conclusão disso tudo, né? Mostra uma felicidade para ela, que existe ainda um caminho para ela, tá? Mas também até possíveis oferendas que talvez ela tenha que fazer para abrir os caminhos dela. Até possíveis banhos de ervas, que eu também associo como banhos energéticos, trabalhos espirituais que ela precisa para restaurar a sua energia. Tá bom? Bem legal, Rodrigo. Mas eu gostaria que você explicasse a didática de interpretação de como que funciona essa tiragem de 5 fileiras de 7 cartas. Esse método aqui pega um pouco muito daquela coisa da mesa real, de você sempre fazer as conjunções, né? Depois você pega as cartas também que estão embaixo, associa as cartas que estão embaixo, avalia as cartas que estão em cima. Você também considera a carta mais apropriada à pergunta, que neste caso foi a carta da árvore, né? Que já mostrou que tem a interferência aqui, ó, a foice, a serpente, a vassoura e o chicote. E a última carta que sobra, que no caso foi o ramalhete, eu considero como a conclusão, né, da pergunta da pessoa,
que, nesse caso, que mostra que ela vai conseguir resolver essa situação, né? Mas necessita muito de ter aquela coisa de descarrego, de oferendas, porque eu associo o ramalhete à oferenda quando se trata dessa questão de espiritualidade, entendeu? Mas é um método que é bastante intuitivo. Então, as 3 primeiras cartas, eu já considero a resposta do que o consulente quer saber, entendeu? Então, as demais cartas que eu vou abrir já é o desenvolvimento da história, já são o complemento dessas 3 primeiras. E são muito importantes porque já mostra de cara o que a pessoa já está precisando saber. Então vamos para a próxima. Essa é a mesa da Marina. Ela quer saber o que se pode esperar do TCC. Tá. Gente, quem não conhece, TCC é trabalho de conclusão de curso. Ok? Então, vamos lá. Como ela perguntou como ela está indecisa, né, na pergunta dela, né, ela não sabe se é o melhor caminho a seguir, né, ela já está fazendo, né, ela já está no caminho do TCC, então ela quer saber se é o melhor caminho dela, o que ela pode esperar. Então, saiu a carta da âncora e das alianças. Aqui já está dizendo que ela, de cara, que é o melhor caminho dela a seguir. Ela tem um futuro muito bom pela frente, só que vassoura e foice mostra que ela vai ter que se empenhar muito nisso, tá? Ela vai ter que... ela tem um caminho muito duro pela frente, ela vai ter que se destacar bastante nos estudos, tá? Ela vai ter que se dedicar bastante por este caminho, mesmo sendo uma situação promissora para ela, tá? A foice eu vejo, ainda mais com a carta da vassoura e chicote, eu vejo como um trabalho que ela precisa se empenhar e transformar. As estrelas mostram para ela um sucesso, caminhos de sorte, caminhos de realização, tá? Mas ela precisa se dedicar bastante aos estudos dela. E vemos aqui a carta dos lírios, mostrando para ela ter uma paciência e se dedicar mais, né? E aqui vemos aqui a carta da árvore, da chave, do sol, do trevo, mostrando para ela prosperidade, caminhos de renovações, caminhos de muita sorte. O jardim e a cruz e os lírios, eu vejo também que ela tem que ter uma necessidade também, pegar um pouco pelo lado da espiritualidade dela, ter fé nela mesma, né? Deixar também um pouco o plano espiritual agir na vida dela, né? Então, vemos aqui a carta das estrelas em cima do jardim, junto à cruz e os lírios. Eu vejo como essa necessidade dela também, dela trabalhar pelo lado material dela, que são os estudos, e pelo lado espiritual dela, para ter aquele apoio necessário para ela seguir em frente. Vemos aqui a carta da casa, da torre, mostrando grandes possibilidades de algum convite referente à área que ela está seguindo. E o cão e o urso, criança e cegonha, mostra que ela vai ter um apoio de uma pessoa amiga, uma pessoa de grande influência na vida dela, para ela superar esses desafios que ela tem pela frente. Vemos aqui, na quarta fileira, que ela tem que ter um certo cuidado, né? Porque pessoas que a rondam, né? Talvez pessoas que ela tenha uma certa confiança, por conta dessa carta da âncora aqui em cima, né? Também eu vejo como uma necessidade, eu vejo como uma questão de confiar demais em certas pessoas. Ela precisa ter um certo cuidado, porque algumas pessoas a cercam e não querem ver o sucesso dela. Então, ela tem que ter cuidado com quem comenta certos projetos. Veja essa carta em cima do caixão, com um perigo na fala, que pode ser um perigo na comunicação, que pode ser, assim, fazer ela perder oportunidades, né? Então, veja aqui nessa raposa, nessa montanha, e também um rato na mesma fileira, como se fosse aquela pessoa querendo sabotá-la, né? Ou com palavras,
ou com pensamento negativo, pessoas que os sentimentos dessas pessoas não são assim o que aparentam, né? Então, ainda mais que tem esse pássaro aqui junto ao coração, talvez ela seja uma pessoa que ela se abre demais para certas pessoas, conversa certos assuntos da vida dela para certas pessoas que não merecem. Ainda mais que temos esse urso aqui no setor social dela, por conta da carta do jardim, que também está sofrendo uma grande influência das estrelas, que eu vejo também como a espiritualidade. Então, esse urso, junto a esses pássaros que estão vindo com o rato, é como se ela tivesse pessoas do lado dela que são assim opositoras, que têm algum tipo de inveja, ou às vezes tem aquela coisa de ela está mais à frente do que eu, e eu estou ficando para trás, ou ela consegue as coisas mais fácil do que eu. Então já está na hora dela abrir mais os olhos, evitar de abrir seu coração para qualquer pessoa. Ela tem um futuro muito brilhante por conta do TCC, entendeu? Ela tem um caminho muito brilhante. Só que ela tem que ter cuidado com quem a cerca, né? Então, vemos esse rato aí no caminho dela, né? Então, ela precisa aí começar. Eu vejo também uma necessidade de ela tomar um rumo diferente em relação a estas pessoas. Essas pessoas vão para um lado e ela vai para um outro, porque essas pessoas estão justamente aí querendo fazer um buraco para ela cair. Entendi. E vemos aqui, na última fileira, a carta da lua, do navio e da serpente, que ela precisa ficar um pouco, seguir mais a intuição dela, né? Eu vejo aqui, nesse caso, ela seguir mais a intuição dela, ir atrás do que ela sabe, que ela sente o que seja realmente propício para ela, mas não confiar os seus desejos que ela quer ir atrás em certas pessoas. Vemos aqui essa torre aqui, esta montanha, como se ela tivesse que montar uma barreira referente aos rivais dela, ainda mais que tem essa raposa aqui perto, né? Vemos aqui o ramalhete, o mensageiro, o homem e os peixes, mostrando um homem chegando na vida dela, sendo de grande ajuda, lhe podendo lhe trazer algum tipo de felicidade para ela poder ter um melhor direcionamento. Mas as nuvens, como a conclusão, representam que ela precisa ser mais direta naquilo que ela quer e também se cuidar espiritualmente para afastar essas negatividades que já vimos que são provocadas por terceiros e assim seguir em frente em busca do seu sucesso. Mas vemos aqui a chave e o sol confirmando o sucesso dela, as estrelas perto da carta da mulher, confirmando também o futuro brilhante. Se dedique aos estudos, acredite em si mesma e não deixe que os inimigos a sabotem. Rodrigo, muito obrigado, então, pela participação. Quero agradecer o convite, José Fernando, que o seu canal continue crescendo, tá? Muito sucesso para você. Para você também. Então, até mais. Tchau.